Olá pessoal, eu sou Marinor Brito e este é o nosso podcast Pai d'Égua, que está todas as semanas no ar com pessoas muito inteligentes, muito especiais. E hoje eu tenho o prazer de fazer esse papo com vocês, com duas figuras especialíssimas. Eu estou aqui com a Márcia Cambeba, que é uma ativista da causa indígena, hoje responde pela ouvidoria do município de Belém. Que alegria te receber aqui, mana. A alegria é toda minha de poder estar com você, pessoa que eu admiro muito, Marina. Ela é muito especial, viu, gente? É do coração. Olha o xodó aí. Tem gente aqui do lado que também é muito especial, que está com ciúme. É uma jornalista poderosa, autora de Mulheres do Mar, que ela vai falar muito sobre este livro, que é um documental, é documental e literário, né? E trazer também para a gente aqui as informações quentes do ativismo político dela como jornalista no Fórum Pan-Amazônico, mostrar a Amazônia, a Pan-Amazônica, a Pan-Amazônia para o mundo, né? No olhar de todos os moradores, os filhos da terra, as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, camponeses, toda a mulherada aqui da Pan-Amazônica. Érica Mori, mana querida, que alegria também de ter aqui comigo, com a gente, bom. Né, Márcia? Obrigada pelo chamego. Nossa, eu fico muito honrada de poder estar aqui conversando contigo, que eu admiro demais. E a Marcinha também. É realmente muito agradável poder bater papo com vocês. E a gente vai começar por onde? O que vocês querem falar, garotas? Você que manda, você é o papo Pai d'Égua. Eu tô curiosa com esse teu ativismo, que tu fales um pouco desse teu doutorado aqui. Tá viajando agora, né? Atrás de mais informações. Mais pesquisas sobre o povo Cambeba, interligando nessa Pan-Amazônia. O meu doutorado trata da Pan-Amazônia, porque nós vamos interligar as narrativas orais Cambeba do Brasil e do Peru, porque o Cambeba ele vem pelo Baixo Napo, no Peru, e chega no Brasil. Então, no Brasil, nós temos relatos de Cambeba que chegou até aqui no Pará. Então, e daqui eles seguiram, estão no Ceará, em Fortaleza, e se espalharam. E o teu trabalho começou aqui pelo Brasil? Começou pelo Brasil. Meu mestrado é todo sobre o Cambeba aqui no Brasil. Agora o doutorado vai ser na Pan-Amazônia, vai ser Brasil, Peru. E, Marcinha, em que área? É antropologia, sociologia, qual é? Linguística? Eu sou geógrafa, isso que interessante. Sou geógrafa. Esqueci de dizer, tá? Eu sou geógrafa. A apresentação da menina é geógrafa. Eu fiz mestrado em geografia pela UFAM e agora o doutorado pela... Eu falo com maior honra. É pela UFPA, o lugar que eu queria muito estar. E estou fazendo em letras, em estudos linguísticos, com a professora Ivânia Neves me orientando. Mas o nosso olhar é pela análise do discurso. Então, eu estou fazendo agora pela UFPA, outra federal, mas agora do Pará. Que eu tenho a maior honra de dizer isso. Todas nós aqui somos fãs de carteirinha dessa UFPA, que é uma das maiores e melhores universidades do Brasil. Eu sou muito fã da universidade. Gente, não só me formei 2 vezes lá, porque além de jornalismo, que eu fiz lá, né, na década de 90, eu fiz também o bacharelado em psicologia. Eu não queria sair mais da UFPA. Trabalhei na assessoria de imprensa da UFPA. E era uma coisa que eu lembro do esforço assim, de vários professores nesse sentido de abrir vestibular, né? Mas abrir cotas, de abrir vagas. Eu entrei pela cota. Eu sou a primeira indígena no departamento de letras, segundo a professora Ivânia, a entrar pelo sistema de cotas. Que no meu caso... vem sendo ameaçado agora no governo Bolsonaro, é o sistema de cotas indígenas, de cotas raciais, né? Mas a gente está firme na luta, a gente não vai permitir, a gente está se livrando rapidamente dessa desgraça que tomou conta do Brasil. E a gente vai ter de novo diminuição da verba das universidades federais, né, Marilu? Esforços, né, orçamentários para garantir recursos para pesquisa, para extensão, isso é fundamental, ensino, né? E muito como a universidade está mais diversa, né?
tanto com indígenas quanto com a população negra, a população periférica, urbana mesmo, mas periférica. E eu acho muito, muito curioso isso, né? Porque a gente, em geral, não associa os povos indígenas a esse mundo mais acadêmico, mais, né, da escolarização, nesse formato, né, que foi muito mais imposto a nós pela colonização, né? Então, outro aspecto educacional, né, que a gente vem tentando discutir, inclusive através do nosso mandato na LEPA, é definir diretrizes para a educação indígena, para a educação quilombola, para a educação camponesa, para a educação extrativista, porque isso vai realmente atender às necessidades das populações tradicionais, né? Porque nós não podemos tratar a educação do centro de Belém como a educação lá do Quilombo do Pacoval, ou lá da aldeia dos Índios Tembés, que eu acabei de vir semana passada, da festa da Moça Bonita, e por onde a gente passa, as demandas reprimidas são imensas em relação a esse processo tanto do acesso, as dificuldades de permanência, mas também as dificuldades no processo político-pedagógico, né? A parte curricular, a questão da língua, né? Que é uma coisa... O olhar é outro, Marino. O olhar é outro, porque a educação indígena, ela tem a sua peculiaridade. Nós temos aí a educação escolar indígena, que é uma coisa, e a educação indígena, que é outra. Uma é ensinada dentro da aldeia, desde o momento que a criança nasce, pelos seus mais velhos, a pescar, a fazer uma farinha, a plantar uma macaxeira, a colher a macaxeira, a conhecer a natureza, a entender... A preservar a natureza, a preservar os direitos da natureza. E né? o outro é essa educação que vem de fora, vamos dizer, de fora para dentro, uma linguagem mais, né, de lá para cá, mas que ao chegar aqui a gente tem que fazer uma outra releitura para apresentar para as crianças. Então, porque tem que ter método, outro, né? Tem que ter método, o método que respeite a ancestralidade, a cultura. vivência cultural, né? Porque você não pode impor um ritmo escolar de uma capital, né, do centro de um estado para a periferia, para os municípios mais longínquos, digamos assim. Muitos que não têm ramais vicinais, que não conseguem acessar os grandes centros, as pessoas com muitas dificuldades, com o seu ritmo também, com a cultura alimentar, com o plantio, com a colheita, com as suas festas tradicionais. Então é muita coisa diversa nesse universo, e a gente tem olhado com muito carinho para isso, e a gente admira esse envolvimento das pessoas com a causa indígena, porque é preciso ter um olhar diferenciado, e o Estado precisa ter políticas de Estado para garantir. Não basta estar na nossa Constituição, não basta estar na nossa LDB. As políticas públicas precisam acontecer, exatamente, precisam chegar. Né? E a gente sempre está tentando fazer esse trabalho, indo lá e vindo cá, indo lá e vindo cá, porque precisa ter uma retroalimentação, né? Para a gente poder pensar a política com justiça e com liberdade. É interligar mundos. Interligar mundos. Mas por falar em mundos, as mulheres do mar, tá todo mundo aqui curioso para que ela fale um pouco desse trabalho. Me conta essa história, como tu chegaste nessa viagem. É uma viagem, hein, menina? Uma viagem encantadora, para ser assim muito sincera. Eu tenho um carinho enorme por esse trabalho. Na verdade, o projeto como um todo, ele se chama Mulheres do Mar, Relatos Biográficos de Salinas a Deira-Mar. Deira-Mar é uma pequena comunidade da cidade de Trípoli, no Líbano, de onde veio meu avô paterno, Hassan Muri. E Salinas foi onde ele morou durante muitos anos, identificado aí com essa Amazônia Atlântica. Olha só, ele veio do Mediterrâneo e se identificou, né, com uma região marítima. E muitas vezes a gente nem associa a Amazônia, né, a um território marítimo, né? A gente associa a esse gigantes rios da Amazônia. A Amazônia é o maior reservatório de água doce do planeta, né? Exatamente. Então, para mim, esse encontro desse projeto foi muito bonito, porque pacificou um pouco em mim isso, sabe? Porque ficava às vezes assim, puxa, eu amo tanto Salinas,
pela convivência, né, na cidade e tudo. Mas parece que não é a Amazônia. Não, mas é a Amazônia. É uma outra Amazônia. Não é a Amazônia só da Praia do Atalaia. Que eu achei que valeria a pena. É a Amazônia da elite, né? Exatamente. Daquele furdunço de Praia do Atalaia e Massarico. A minha memória de Salinas é bem diferente dessa coisa da elitizada também. Pois aí eu disse, eu vou pacificar essa minha relação. Até com meu avô, é aquele perfil bem rígido, um homem longilíneo, assim, sabe? Alto, magro, aquele nariz enorme, severo. Então, a minha memória dele tem um pouco disso, né? Então, esse trabalho de ir passear em Salinas, que eu tenho uma familiaridade, mas eu acabei encontrando um novo mundo, foi dialogar com mulheres, né, dessa costa marítima da Amazônia, com mulheres que tenham uma vivência, saberes e ofícios ligados à sua ancestralidade, em que elas aprenderam pela oralidade. E aí eu dialoguei com quem? Com uma parteira, com uma benzedeira, com uma carimbozeira e com 2 pescadoras artesanais. Então a ideia foi o quê? Montar um audiodocumentário. Também a gente está usando muito chamado podcast, né? Um podcast narrativo, ele tem um formato narrativo, não é como esse aqui que a gente está batendo papo, é como se fosse um documentário, só que em áudio. Tem um roteiro. Tem um roteiro, tu vais escutando o barulho dos pássaros, o barulho do ganso. A gente pode colocar também aqui um fundo musical. Pode colocar, cada uma dessas mulheres tem seu próprio episódio. Olha o pessoal da produção aí, por favor, eu também quero pássaros, eu também quero barulho de mar. Eu quero também barulho de praia de rio, porque faz barulho, tem onda aqui na Amazônia. Eu entrei no cemitério, é super arborizado, com passarinhos, sabe, aquele medo de cemitério, vai por água abaixo. Então, assim, foi um trabalho encantador para mim. Eu fiz essa versão na plataforma de áudio, né? Que além de ter essa linguagem mesmo do audiodocumentário, garante acessibilidade, porque a gente sabe que, por exemplo, Salinas, mais de 50% da população vive abaixo da linha da pobreza. A gente associa muito Salinas a esse período de férias escolares, gente de carro, né? É uma população pobre. Na verdade, não existe inclusive, uma política de geração de renda, emprego. As pessoas ou vivem do turismo ou da pesca. Não, vivem de ser caseiros, ninguém tem carteira assinada, ficam com as sobras, com as roupas velhas. O turismo balnear mudou, fez justamente isso, com que muitas dessas práticas tradicionais, elas fossem transformadas, até a relação de sociabilidade, assim, colaboração, que é a vida comunitária, se perde porque aí o filho do pescador não quer mais pescar, ele vai ser caseiro, né, vai trabalhar em serviços. Mas a minha ideia foi fazer essa plataforma que garantia, por exemplo, para as mulheres e pessoas analfabetas terem acesso a escutar a narrativa dessas mulheres, né? Ao que eu captei junto com elas, conversei, bate-papo. E também fiz um livro, que inclusive trouxe para presentear vocês. E toda vez que eu vendo o livro, porque agora ele passou a ser livro, eu entrego com uma folha do mangue, porque eu amo o cheiro, a cor. E eu gosto de entregar. Está na hora do presente aqui no podcast Pai d'Égua. Vocês de Érica Morri. Para Márcia Cambeba e para Marinor Brito. Eu vou ficar devendo o meu para você, mas a gente vai conversar. Eu lancei. Ontem chegou meu quinto livro. Não é? Ontem chegou meu quinto livro, mas eu vou. Gente, eu só tenho de livro para oferecer para vocês: O Semente do Amanhã, relatório de CPI. Que diga-se de passagem, tem uma função espetacular para a vida da do gente. Futuro, que denuncia os crimes de violência o papel sexual contra bem... criança e adolescente, relatório que denuncia os crimes ambientais. A fazer teus relatórios, por exemplo, em formato literário. Não, mas viu? eu estou fazendo, mas
Mas é isso que eu estou dizendo, são em formato literário. E olha, esse livro, ele é todo feito manual. Obrigada. Um Eu por tô um, vendo, cara. com uma editora local daqui, de Ananindeua, inclusive, a editora Olha. Edições Um Quarto. Bom Ela saber. faz um por um. Deirmar. Deiramar é o nome da comunidade. E tu sabes que é bonito de ver, quando eu conversava com essas mulheres, eu Quando em perguntava... quando eu venho de Aruanda. Eneida. Sabia que tu ia Eneida gostar sempre disso? vive, Eneida sempre flor, Eneida sempre vive, Eneida sempre amor. Salve Eneida de Moraes. Salve, Eneida presente Salve. sempre. Sou apaixonada por essa mulher. Também jornalista, como... Olha, também fiquei Arrepiada, arrepiada. que a Eneida Gente, foi fiquei precursora aí da... comunista, abriu jornalista, tantas portas escritora. para as mulheres brasileiras, para as mulheres do mundo, para as mulheres amazônicas. Eu bebi muito na fonte do trabalho e da militância política da Eneida de Moraes. E tenho uma paixão incrível por ela. Quando eu vi aqui Eneida de Moraes... Que bom que tu viste, não precisei Depois falar. a gente vai combinar onde que eu posso te Uma entregar, ou então tu vai no Mas eu Vitória. quero estar junta Tu vai também, dar- para é. poder receber Faz também. mais não, uma mas eu vou mesa de receber mulheres, mais agora. uma bancada. Aí eu... E é isso, e pra mim foi encantador, porque eu saí um pouco desse formato jornalístico, né? O Pra ir texto, pro literário, pra né? ir para um texto literário em primeira pessoa, em que eu falo das impressões. Os porque- nomes delas, da parteira, da carimbozeira, da benzedeira, Então, da pescadora, são nomes reais são ou nomes fictícios? reais. Nossa. É por isso que é um trabalho, ao mesmo tempo ele é documental, né? E inclusive tenho fotografias de álbum de família, por exemplo, quando eu falo da história e fotografias, tem fotografias delas aí, né? Das mulheres. Quando eu falo da parteira, eu coloco foto, Gente, a Antônia eu bebê Muniz arrasou, nessa tu foto, ficaste- fiquei gente, linda. não tem como mostrar isso de Ah, perto, eu- não? Eu tô querendo olhar no... Mostrar esse trabalho, onde é que o povo Eu acha esse olhando teu no trabalho? da... Fala no- logo. no da... Duas livrarias de resistência aqui em Belém, que a gente É. chama livrarias de rua, né? A livraria Ifá, do Seu Juarez, Sim, senhor. um guerreiro. Salve, seu Juarez. Salve Seu Juarez, livraria Ifá, e a livraria Solar do Leitor. Sim, senhora. Então são duas livrarias que a gente diz de rua, né? Porque hoje em dia tem fechado muitas portas nesse sentido, geralmente estão dentro de shopping e tal. Então os livros passaram a ser vendidos lá. Em Salinas eu distribuí gratuitamente 100 livros nas escolas, em pequenos Legal, empreendimentos gente. culturais, porque a ideia é que a própria comunidade se enxergue, se sinta representada. E era lindo vê-los olhando o livro. O barco do seu João. Nossa, como você escreveu uma história de vida tão difícil e dura. Eu tô tão bonita a minha história nesse livro. Nossa, eu ficava assim muito honrada, porque de fato são histórias de vida difíceis. Mas eu queria mostrar para elas que tem beleza. E como vocês estão se programando a participação do Fórum Pan-Amazônico? Aí eu já Fórum queria até Pan-Amazônico, levar minhas pessoal, mulheres do Marco O Fórum Pan-Amazônico é um braço do Fórum Social Mundial, né? E que vai ser realizado na capital do estado do Pará, dia 28, 29, 30 e 31 deste mês de julho. Nós vamos receber povos de toda a Pan-Amazônia, na verdade de todo o mundo, né? Porque tem Vai uma vir de grande outros países, mobilização. Eu vou estar tentando coordenar e organizar uma frente parlamentar internacional em defesa dos direitos da natureza e pela criminalização do ecocídio, que é uma realidade dura que vive a Amazônia, né, a nossa natureza e os povos amazônicos sofrendo as consequências ambientais, sociais desse verdadeiro ecocídio que ocorre principalmente e de uma forma muito intensa nesse último período, né, do governo Bolsonaro. Depois do golpe da Dilma para cá, desencadeou uma movimentação absurda. Abriu-se o de portal do grileiros, horror, de né? fazendeiros, de agronegocistas, de mineração clandestina e tudo mais que está no campo do dito desenvolvimento, que na verdade aqui para nossa região tem deixado morte, sofrimento, miséria e um ambiente degradado que está aumentando a cada dia essa degradação e contribuindo para
para esse clima absurdo, né, no mundo inteiro, que causa essa injustiça ambiental, né? Marinô, no meu caso, fui convidada para fazer no dia 28 a apresentação da abertura. Vou ver com os organizadores se fecha que eu vou estar, mas disseram que sim. Mas tu vai estar com a tua poesia. Não, eu vou estar apresentando, vou estar apresentando gente, ela vai fazer cerimonial. E aí, no dia 29, eu tenho uma mesa. Mas não tem Márcia Cambeba sem poesia, gente. E aí eu tenho, inclusive, olha aqui o livro, eu vou estar devendo para você, vamos combinar. Bom. Não, vamos fazer o seguinte, vamos entregar para ela primeiro. Aí depois que é mais fácil, né? A gente fala todo dia. É verdade. Bora. Pronto. Gostei da ideia. A gente todo dia também. Bora fazer vamos. Pronto. Ai, que linda. É todo aqui, a capa do livro. Que é feita por mim, essas fotos. Todas as fotos de dentro são minhas também. Sou fotógrafa também. Olha. Huayna Cambeba. Eu moro na cidade, olha. Aicaquiritama significa eu moro na cidade. Pois é, olha que nem passar a Márcia. Bora, é todo seu. Oh, meninas, muito obrigado. O que seria pra ela gente, ter? Eu não tenho presente para dar para as meninas, elas estão todas cheias de presente. Produção! Então, eu vou estar também... Débora, por favor. Eu vou estar também no dia 30, no dia 31, eu canto também no encerramento. Você falou de canto, eu sou compositora também, né? Compositora, escritora, então artista eu canto na língua do meu povo e escrevo na língua do meu povo, porque é necessário. Isso é resistência, isso é afirmação, e isso é importante para que as crianças também, lendo na sua língua, cantando na sua língua materna, possam continuar sendo esse legado, né? Interessante que quando a gente fala em Panamazônia, os 9 países, a gente se preocupa, olha, quem sabe falar espanhol, para a gente poder, né, dialogar melhor. Gente, se a gente pensar nas línguas indígenas... E nas que estão ameaçadas, né? A gente fala isso bilíngue, eu falo... Os povos indígenas, eles falam muitas línguas para se comunicar com as diferentes comunidades, né? Então, esse é um enfoque importante, é um enfoque né? importante. Porque uma das primeiras coisas que os colonizadores fizeram foi... acabar com as línguas... línguas originárias, né? Então, falem uma língua só, que a gente entenda, que a gente tenha controle do que se diz e do que se faz. Mas como a gente é resistente e persistente, estão aí. Inclusive os nomes dos indígenas, a gente até comentou, né? Isso. Com a tua experiência muito bonita, Márcia, isso. Porque como é essa história? Falando em língua, né? Imposição da língua. Para ensinar para quem não sabe, pra que quem tem esse direito, né? de assumir o seu nome indígena, né? No meu caso, gente, eu fiz assim, o meu caminho foi esse, foi pela... O que não devia, mas que tem que acontecer, porque a gente está no Brasil, né? Eu fui pela ordem judicial. Então, é um projeto do Johnny Gifone, né? Que foi o defensor que me orientou. Defensor da Defensoria Pública do Pará, Isso, parceiro aí da luta dos povos indígenas. Um grande parceiro. E aí o Johnny fez todo o processo comigo. Tive que mostrar a declaração de povo, de pertencimento de povo, o RANI, que agora não tem mais, que era expedido pela FUNAI. O que é o RANI? Registro de nascimento de índio, que diz que eu nasci, diz o povo, diz o clã. Fiz como se fosse um memorial contando o relato da minha família, a memória. É mais ou menos um processo quando a gente vai pedir dupla nacionalidade. Isso, gera um processaço, né? Um negócio assim. E aí tu pudeste assumir o teu nome indígena, porque tu já tinhas um outro nome. Eu sou no RG, Márcia Vieira, só Márcia Vieira, porque o da Silva é do marido, né? Eu sou Márcia Vieira. E o que o juiz explicou pra gente é que o Márcia não pode sair. Ele fica. O que pode sair é do teu sobrenome para trás, né? Do nome para trás. Então, ficou Márcia, que já saiu meu registro, né? O processo eu ganhei em 2000. E agora um brinde com água para... Agora é Márcia Huayna Kiana Cambeba.
a gente reunindo no Fórum Social Panamazônico, se ela está contando essa história pra gente, imagina quantas histórias, experiências dos outros países a gente também não vai poder escutar, né? Vai se concentrar na UFPA, que é o território aí, né? Toda a programação basicamente vai se concentrar na UFPA. E eu imagino que assim, é imperdível, né? Porque para todas as áreas que a gente imagine de interesse, seja da área cultural, seja da área do movimento de mulheres, do movimento... Podias falar um pouquinho, vai ser organizado por mesas, Então, por rodas de conversa, encontros culturais. A coordenação do fórum decidiu que, por exemplo, as atividades que são consideradas autogestionadas, ou seja, as próprias organizações ou pessoas estão propondo, que são 290. Tem um espaço só para isso, eu né? fui convidada, por exemplo, pela Caritas do Brasil para participar de uma mesa Comunidades e Parlamento. Olha. É a autonomia da própria Caritas que organizou, e essa mesa vai ser na Universidade Federal do Pará. Pronto, então. É uma das atividades autogestionadas que a gente chama, e elas estão estruturadas, digamos assim, em 5 casas, né, de saberes. E aí dividiu as casas onde, por exemplo, vai ter o debate mais focado na resistência feminista, a Casa das Mulheres, das resistências das mulheres, a Casa da Mãe Terra. Então, cada casa, digamos assim, né, como foram estruturadas, elas concentram determinadas temáticas, né? Então, fora isso, existem as tendas, e aí também os movimentos apresentam suas experiências, e eu tô assim muito ansiosa para saber, gente, as experiências que vão vir, que são muito diversas, né? Cada movimento organizar minha energia, programação cultural, pra dar conta, porque além dessa multiplicidade, dessa diversidade, a gente quer dançar, não tem revolução sem dança, muita música, muita arte, né? O dia 31, o encerramento vem com o pai aquele cantor, meu Deus, como é? Que toca guitarra, que é guitarrista. Manuel Cordeiro? Manuel Cordeiro. É o pai dele. O pai do Felipe Cordeiro. Tem um grupo que eu não estou lembrado do nome agora, e tem eu. Que é poderosa. Eu tô conversando contigo, o Felipe também virá no podcast comigo. Olha, grandes eventos vão se concentrar no auditório Benedito Nunes. Né? O encerramento vai ser lá, se não me engano. E um deles é um lançamento de um documentário que vai contar com a presença do Ailton Krenak, inclusive. Ele vem, vai ter um debate que ele vai participar justamente a partir desse lançamento, a pré-estreia de um documentário lá. Então, as pessoas podem se situar dentro da UFPA a partir desses interesses. Grandes eventos lá dentro do auditório Benedito Nunes, ali no Mirante, né, que tem no campus básico, se concentram muitas das atividades autogestionadas. Atividades na cidade, né? Na Praça Valdemar Henrique, ali na Cuia. Exato, na Concha Acústica, né? A Concha Acústica, porque a marcha vai ter uma atividade de abertura bonita, né? Eu acho que isso é um grande encontro também afetivo, lembrando, né? Para quem está nos escutando, que vai participar aqui em Belém, que a marcha, a concentração começa lá na escadinha do Ver o Peso, e a gente vem caminhando, nessa marcha. Acho que eu vou pegar minha cadeirinha de roda, viu? Pra dar conta de acompanhar essa marcha. A gente ajuda a empurrar a cadeirinha. A gente tem autonomia. Eu consigo me deslocar sozinha. Claro, a gente não faz nada sozinho. Nós não somos nada sem esse coletivo, não sem faz. essa contribuição. Tu sabes que eu acho que isso é uma coisa que nós perdemos justamente por conta da colonização. Uma coisa que eu converso muito com amigas que têm filhas. A minha filha já tem 16, né? Então já tá uma mocinha. 38. 17. E, por exemplo, a criação, né, dentro das comunidades indígenas, em que é um trabalho, digamos assim, né, que é coletivo, né? É uma vida comunitária de muito mais apoio. É o complemento. As mulheres, se complementam, na nossa sociedade, a maternidade, ela é pesada, gente. Demais. A gente idealiza muito, mas nós temos que ter muito cuidado porque ela é dolorosa também. Ela é pesada. Eu acho interessante porque esse enfoque da sobrecarga, do trabalho duplo, triplo que a mulher tem
aqui na Amazônia é uma carga muito pesada. Isso vai estar no debate Vai também. estar no fórum, debate, né? A sim. gente não vai deixar de discutir o papel da mulher na resistência política, na resistência cultural, mas também encontrar formas de superação desse processo de discriminação, desse processo de exclusão e de dominação pelo machismo, pelo Estado, que não é democrático, que a gente quer tornar democrático, que a gente quer garantir o respeito à diversidade, quer garantir o direito e ter responsabilidade com a vida da mulher, como uma cidadã plena de direito que não está muito longe ainda de acontecer. Tu sabes que eu acho bonito quando eu vejo imagens, por exemplo, da vereadora Lívia, que às vezes ela leva o nenenzinho, o filho dela para a Câmara, muito né? Legal mesmo. Então, isso deveria, digamos assim, ter um espaço mesmo para acolher esse momento, né, da mulher. Que ao mesmo tempo que ela pode ir sem estar preocupada ou com quem o filho está, onde está, ou que também ela leve quando achar que deve levar. O espaço vai acolher? Essa luta no parlamento acolher? da ocupação do espaço de mulheres é uma luta histórica, né? Recente, no Brasil, menos de 90 anos atrás, a mulher não tinha direito de votar. Muito menos de ser votada e de ocupar espaço. E tu vês no movimento sindical, tu sabes respeitar a sua história, né? Como é a mulher, por exemplo, no movimento sindical, como foi difícil a mulher ocupar espaço de direção, espaço de liderança, né? Foi uma trajetória dura, realmente. Imagino, né? Uma trajetória dura. A sorte é que eu sempre me cerquei e sempre tive o privilégio de estar envolvida em espaços onde a luta dos homens, né, nos processos políticos, tinham a garantia de que as mulheres estariam sendo respeitadas no seu espaço. Eu nunca precisei, por exemplo, Márcia, de cotas. Hoje nós temos cotas e nós exigimos as cotas, nós exigimos os recursos do fundo partidário para amparar as candidaturas femininas, para acolher as candidaturas, para promover a participação da mulher na política. Mas eu sou de uma geração que teve que meter o pé na porta, né? Porque não era comum mulher na política. Eu lembro a minha primeira chegada na Câmara Municipal de Belém, tudo quanto era placa, não tinha banheiro de mulher, não tinha banheiro de vereadora. As placas eram vereador, toda uma... Eu mudei toda a lei orgânica do município de Belém, eu consegui trocar toda a forma da escrita da legislação, porque só falava no masculino. Então, a gente tem toda uma luta, né? Uma luta aí que a gente travou, né? Hoje está mais tranquilo, mas está muito aquém. Nós somos mais de 50% da população brasileira e os índices de ocupação de espaços no parlamento muito pequenos. E o legal, Marino, que nessa campanha que já está em curso, nós estamos aí vendo que as indígenas em todo o Brasil, não só mulheres, mas homens também, porque eu acho assim que não é, no caso de nós indígenas, eu não quero trazer só um recorte de mulher, mas também a presença dos homens, dos candidatos indígenas, porque é importante que se faça essa bancada que está sendo chamada de bancada do COCAR, né? É importante que essa bancada do COCAR se faça, porque mesmo que tenha o teu apoio, tenha apoio de tantos outros deputados, mas a vivência de território você não tem. Tem um olhar, as políticas públicas necessárias para os territórios, para as aldeias, você não tem. Porque vem não apenas do estudo sobre o assunto, mas da vivência. Nós abrimos um espaço no Partido Socialismo e Liberdade, o partido que eu milito, né? Estou ajudando a construir, que garante a participação de mulheres em 50% em todas as esferas. Tem que ter, tem que ter. Nos diretórios municipais, nas executivas municipais, estaduais, nacionais. Então, isso é uma conquista. Justamente. E não caiu do céu, tá? Porque não caiu do céu porque era difícil, porque depois era para constar, né? Que nem fazem no processo eleitoral. As mulheres ocupam 30% para receber recursos, para servirem de laranja, para entrar dinheiro, para eleger
os homens. Isso ainda isso não é é. uma regra nos partidos de direita. Credo. Né? A gente está aqui falando de um país que avança cada vez mais nas contradições, né? Que nos expõe a situações bem peculiares, bem difíceis, né? De 151 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar, de 33 milhões de pessoas que passam fome, a maioria são mulheres. Com certeza. Né? E a gente precisa entender essa complexidade e atuar. É difícil, porque a gente precisa batalhar, você vê os escândalos aí, um escândalo atrás do outro, do governo federal, né? O cara usa a estrutura do governo, né, para receber embaixadores, para tentar destituir o sistema democrático brasileiro, para se autopromover, para anunciar um golpe de Estado, caso não seja eleito, para dizer que urna... De tirar todas as coisas, esperanças, não é? A gente não pode deixar de se horrorizar. Aí é o assédio moral na Caixa Econômica e aparece morto o cara que era responsável por investigar a situação denunciada de assédio. São coisas muito graves acontecendo. E eu te digo, como jornalista também, a situação terrível que os veículos de comunicação e os jornalistas, a Federação Nacional dos Jornalistas, por exemplo, faz um monitoramento da violência contra os jornalistas ano a ano. E o quanto aumentou. O Brasil é o país mais violento contra os profissionais da comunicação. E a violência, com certeza. pasmem, Aconteceu com o Dom aí, o maior violentador, não só contra os veículos, né, mas também pessoalmente aos jornalistas, é o próprio presidente da República. E vamos lembrar que no pico, no início... É repugnante. Esse presidente é repugnante. Ameaça de morte, a jornalista que fez escancarou o escândalo ali das fake news, né? A máquina de mentiras. Ela é ameaçada de morte. A gente morre a gente tem vergonha alheia. E a sociedade internacionalmente. Pior que a vergonha alheia mesmo. Sabe o que a sociedade perde em termos de informação? Porque o governo deixa de prestar informação que é pública. Não sei se vocês lembram que o Ministério da Saúde deixou de divulgar o número de mortos pela Covid, o número de contaminados. E os veículos de comunicação tiveram que formar um pool para poder sistematizar os dados, gente. Barrando informações que são básicas. Negacionista, mentiroso, antipovo. Antipático. Antipático. Inclusive, você já tem candidatos? Meu voto é secreto. É secreto. Pessoal, meu voto é secreto. É desse lado. É desse lado. É desse lado, para poder aparecer direitinho na foto. É o podcast Pai Dela. Então podcast tem que combinar. Então a gente combina. Não tem. Voto secreto. Gente, por isso que eu digo que eu prego a palavra todo dia, gente. Não tem condições. Eu tô com uma orientaçãozinha aqui pra gente não se esquecer que julho é o mês das pretas. Dia de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, né? Essa data é comemorada? Não é comemorada porque as mulheres pretas continuam oprimidas, continuam sendo violentadas, continuam excluídas socialmente e economicamente, né? Excluídas dos direitos fundamentais, da educação, da cultura, enfim, né? Mas a gente afirma também nesse período que mais de 200 organizações de mulheres, né, ativistas de todo o mundo estão se recolocando nos protestos, agilizando a criação de uma rede de proteção, né, para denunciar os crimes, mas também para anunciar possibilidades de políticas e de lutas e de resistências. Então, salve as mulheres negras. Salve as mulheres negras, né? Sejamos aliadas, né? A gente como mulheres... Existiram, né? Como Cariterê, né? Do século XVIII. Que dia vai ser a marcha, Marino? Vai ter uma marcha das mulheres negras aqui em Belém, que vai ser na antevéspera, se eu não me engano, da abertura do fórum. Dia 25.
25, Ah, né? 25. Ai, que legal. É, exatamente, vai ter a Marcha das Mulheres Negras aqui em Belém. Importantíssimo nós estarmos, mesmo aquelas que não se identificam como mulheres negras, nós fazermos parte desse processo. Assim como a gente fala as mulheres feministas, nós precisamos dos homens como aliados. A mudança Gente, também não tem passa pela... como ter democracia, não tem como haver justiça social enquanto o racismo for estruturante Justamente. na vida Concordo da plenamente. mulherada. Então nós estamos assim sempre criando obstáculo para eles É muito avançarem triste isso, nos né? crimes, criando obstáculos Feminicídio tá aí, para né? eles não se sedimentarem como para que essas práticas não virem referência os violadores de direitos, né? A gente precisa criminalizar, a gente precisa criar esses obstáculos. Tu estavas falando do teu país originário da tua família, eu também sou descendente de libanesa, né? E eu coordenei um trabalho de CPI do tráfico de pessoas, né? E isso resultou na criação de uma lei tipificando e criminalizando o tráfico de pessoas em todas as suas esferas. E as principais vítimas em todo o mundo são mulheres. Marinô, E provavelmente negras, né? Negras, indígenas, periféricas, né? eu tenho... Mulheres que vivem abaixo da linha da pobreza, que são submetidas a uma lógica de ter que sair do seu habitat natural para poder conseguir comida, para conseguir ascensão num direito, por exemplo, como o da educação. Né? Eu tenho um caso que a gente está... Estou lutando para que isso não seja arquivado, da Gisele Gonçalves Cambeba. Na época, devia ter seus 20 e poucos anos, 22, 23. Então, ela foi levada, já tem mais de 4 anos, que essa menina, de uma forma muito brutal, e a gente não sabe se está viva, se está morta. A mãe não tem notícia da filha, sabe que foi traficada. Então, isso aí é muito sério. E é muito sério e a gente precisa denunciar. Nós conseguimos interceptar várias pessoas, a saída de várias pessoas do Brasil. Tem rotas aqui, né? Tem na rotas, Amazônia, tem. Esse debate vai estar na Pan-Amazônia, né? Na Amazônia tem muita Porque rota no Fórum Social Pan-Amazônia, porque uma das rotas que leva o povo da Amazônia especialmente aqui do Pará, para fora do Brasil, pela Guiana Francesa, Suriname e Europa, né? E essa rota é denunciada desde 2003, pela primeira CPMI realizada entre a Câmara Federal e o Senado, e que até hoje funciona, até hoje leva meninas aqui do bairro do Guamá, dos municípios do Pará, do Marajó, o povo marajoara, o povo do Xingu, do oeste do Pará, sofrem essa violação permanentemente. E a gente vê, às vezes, nas televisões, né, desaparecidos, os pais procurando, e essas crianças, e esses adolescentes, e essas mulheres, e esses meninos, Foram e esses cooptados por adultos que são levados para trabalho fabril, que são levados para trabalho nas áreas de exploração comercial sexual. E para prostituição, né? Também. Sexual, exploração sexual, né? Então é muito tenso. São mais de 90 bilhões de recursos arrecadados com o tráfico, com a venda horrível das pessoas, né? E o Brasil não tem feito nada. As nossas fronteiras estão aí vulneráveis. As fronteiras da Amazônia... o exército acha apenas que tem são os comunistas. Eles estão preocupados com o avanço do comunista. Mas aí a gente vê o trabalho né, criminoso da mineração, de garimpo. Com relação a isso, o exército não está dedicado, né? Então, olha só como... Não tem policial federal não tem 2 policiais federais para uma fronteira aqui triste do Brasil com o resto da Pan-Amazônia. Não tem 2 para cuidar. Então, como é que se combate o tráfico? De pessoas, de drogas, de armas, né, que são os 3 principais tráficos organizados pelas quadrilhas internacionais que
que faturam em cima da nossa população, né? Enfim, são coisas muito difíceis. Nós estamos aqui nessa roda com dois artistas incríveis, né? Falando também de como colocar a arte a serviço da resistência, né? A serviço dessa mudança que a gente precisa fazer, porque a gente está tudo imbricado, né? Quem tem compromisso com a vida, com a dignidade, né? Está imbricado com esse processo. E eu acho que esses momentos de encontro, das marchas, estes momentos de promoção, como vai acontecer no dia 23, lá na comunidade do Sucurijuquara, no Mosqueiro, né? Na nossa ilha grande do Mosqueiro, 40% do território de Belém, né? Intitulado Vozes, Muitas Lutas, né? São coisas importantes, porque você está gerando consciência, você está trocando experiências, você está multiplicando pessoas que vão dar conta de ter uma leitura crítica, né? E que podem ajudar nesse processo de resistência e de busca de soluções, né? O que restaria para nós se nós não tivéssemos as lideranças indígenas, as lideranças quilombolas, né? Categorias importantes como professores, como enfermeiros, como artistas, como jornalistas, mobilizados, né? nesse sentimento de busca de um novo mundo, porque o Fórum Social Amazônico nos diz que um novo mundo, nova Amazônia é possível, né, pessoal? Então isso dá uma realimentada bacana, né? A gente precisa, né? Precisa de uma injeção de esperança, né? A gente vai dançar muito! A gente vai dançar muito nesse fórum, gente. Mudanças na nossa capital, Márcia. Ouvidoria. Nós tivemos a inauguração do Vero Rio, né? Nós tivemos o Vero Rio, aquele lugar apaixonante. Ele é maravilhoso. E o Edmilson, me corrija aí se eu estiver errada, eu tenho conhecimento de que o Edmilson fez na primeira gestão. A primeira gestão dele. Primeira janela aberta para o Rio em Belém. A gestão do E aí, para quem não conhece, que vai estar nos ouvindo, não sei se isso passa para mais gente fora, né? Esse podcast. O mundo inteiro pode ver, porque nós estamos online, né? Nós estamos no Twitter, nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram. O que mais, gente? Vai pro YouTube. Isso é pai d'égua demais. Afinal, é um podcast pai d'égua. Com gente inteligente, com gente que sabe das coisas. E, Marinô, né? O legal é o formato dele numa UCA, que vocês conhecem como OCA, né? Mas pra gente é UCA. É uma casa indígena. E aí o Edmilson, pelo menos uma vez ele me disse que foi feito para que os povos indígenas pudessem estar ali. E o que vai acontecer? A gente vai, já falando um pouquinho mais para frente do FOSPA, vai ter a Bienal das Artes. Belém vai sediar a Bienal das Artes e a gente vai ter o dia 21 uma ocupação com cultura, bastante cultura, com palestras, vai ser lá. Então, aproveitando a inauguração que foi feito recentemente desse espaço, de tantos outros espaços. Já era lindo. Ficou melhor. Estava muito abandonado, ficou melhor. Mas ficou maravilhoso. Ficou bonito, ficou lindo. O Rio é um espaço encantador, né? Porque é um misto da cultura indígena com aquela oca linda ali, né? A beira do rio, ali, pescador, né? Aquela rampa que foi recuperada. Toda em madeira. A rampa que eu falo, a rampa da Paner. Tá. Por onde chegavam os aviões. Entendi. Né, os primeiros voos vindo pro Pará, né? Para Belém. Né? Então tem muita coisa, tem os Belém é toda entrecortada, né? Pela água. Tem os empreendedores. A gente precisa desse acesso à água, né? É uma coisa que eu sentia muita falta quando eu morei fora do Brasil por 4 anos. Sentia falta de Belém, era ter esse horizonte de água e a comida. E os nossos canais, né? E ali no Vero Rio também, se tu vais aproveitar
participar deste encontro. Com lá, certeza. né? Tem ali os microempreendedores, que são as barraquinhas, que tem comida típica, que tem tapioquinha, né? São as pessoas que vieram da antiga Bolsa Escola, né? Que foram cadastradas e começaram a ter sua renda. Enfim, são coisas muito, muito importantes que Serem vêm dinamizadas, acontecendo, que né? precisam ser revitalizadas, né? Cuidadas, porque a gente precisa cuidar da cidade, do nosso patrimônio. Lembrando que nós estamos aí vendo muitas praças reestruturadas, arrumadas, praças que estavam abandonadas. 84 escolas. Escolas. Olha, eu sou coruja para falar de educação, porque ver as escolas das ilhas sendo recuperadas, né? A devolução do transporte escolar, Justamente. barco com segurança e uma série de outras políticas que intermediam, né, essa relação dos espaços públicos com a comunidade, como o projeto Tá Selado, que está discutindo. O projeto Tá Selado está responsável por isso. Tá selado, o que é Tá Selado? Tá selado é quando o povo vem, se reúne, discute, define a sua demanda, a prefeitura acolhe, vai para a lei orçamentária, aprova o orçamento, implementa, né? Gente saindo da lama, gente construindo espaço de lazer, gente vendo espaços culturais sendo revitalizados e tantas outras coisas. Essa participação, que inclusive lembra também o processo do orçamento participativo, o Lula já falou que ele quer fazer, se ele ganhar a presidência agora, ele vai querer nacionalmente instalar em todos os municípios, ele quer esse processo participativo. O Edmilson já começou aqui. É um grande ganho. Tem muita experiência já acumulada aqui na Amazônia, em Belém, né? Que servirão, sem dúvida alguma, de alicerce para o novo momento do Brasil. Eu acho que a gente tem que pensar nessa possibilidade de construção de uma nova forma de organização da nossa democracia. A nossa democracia precisa ser mais participativa, né? As gestões precisam ser gestões para afirmar que as políticas são políticas de Estado, que independe de quem ganhar a eleição, aquilo vai ter que se perpetuar e ser garantido como parte do direito, né, que as pessoas têm e do dever do Estado. Então, a gente está aqui abraçada com essas meninas. Quero agradecer muito os presentes, que eu sei que esse vai chegar daqui a pouquinho na minha mão. Vou mostrar mais uma vez antes de encerrar, né, as duas recentes produções dessa querida Márcia Cambeba e dessa queridíssima também, Érica Mori, que eu tive a honra de trocar essa conversa, de trocar papo delicioso, papo inteligente. Não, eu queria pedir que as pessoas participem do FOSPA, que interajam bastante. Quem está morando em Belém, não deixe de estar no FOSPA, no Fórum Social Pan-Amazônico, porque a nossa Amazônia está constantemente em perigo. Em risco. Então, se vocês forem ver, o Pantanal, ele sofre, tudo que está sofrendo lá também é consequência do desmatamento da Amazônia. As geleiras derretendo, a mudança climática está muito grande e a gente precisa nos unir cada vez mais e dar as mãos e repensar a nossa ação humana no planeta. Eu reforço, é isso mesmo, gente. FOSPA de 28 a 31 na UFPA, no campus do Guamá. O bairro mais populoso de Belém. Lindo. As margens do Rio Guamá. Na Universidade Federal do Pará, que é importante dizer o local para as pessoas saberem onde vai ser. FOSPA, Fórum Social Pan-Amazônico, de 28, 29, 30 e 31, centralizado na Universidade Federal do Pará. A gente espera todo mundo. Todo o povo da Pan-Amazônia reunido para fazer resistência em defesa dos direitos da natureza, em defesa dos povos da Amazônia. E é uma alegria imensa poder me encontrar com vocês nesse espaço. Eu que agradeço. Né? Eu que te agradeço força, luzes para a alegria, para o mundo melhor, para a justiça social, para a justiça climática. E para a vida digna. Anauê salve. Gente, a gente volta na outra semana com mais um podcast Pai d'Égua. Este que é seu, é nosso e que é de toda a Pan-Amazônia e de todo mundo. Podcast Pai d'Égua. Até a próxima. Até a próxima.